E o Santos também está sem o executivo de futebol, porque o Falcão hoje deixou o clube. Tá aí, ó, o Santos anuncia a saída de Falcão, o coordenador diz em nota que deixa o clube em virtude dos protestos pelo desempenho ruim do time e nega que tenha importunado sexualmente uma funcionária do hotel onde mora. Porque houve uma denúncia de uma funcionária do Aparte Hotel, onde o Falcão mora na cidade de Santos, dizendo que houve um assédio, né, uma importunação sexual por meio do Falcão para essa funcionária que trabalha no hotel. E aí, ó, o Falcão também se manifestou dizendo o seguinte, ó, em respeito à torcida do Santos, pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nessa data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu. Em todo caso, vai haver uma investigação aí sobre essa acusação dessa funcionária do hotel onde mora o Falcão, lá na cidade de Santos, de importunação sexual. Com a saída do Falcão, o Soteldo ganha nova vida, Alex? Porque eu não consigo entender. O Soteldo deve ter feito alguma coisa muito grave. Porque é o jogador mais talentoso desse time do Santos, é o cara que pode fazer a diferença, é o cara que já fez muita diferença quando o Santos era treinado pelo Sampaoli, que soube potencializar ao máximo o futebol do Soteldo, e ele não vem jogando. Por mais sério que seja, às vezes alguma administração, ela tem que ser muito inteligente, criteriosa, principalmente nesses momentos que o Santos vive e com esse tipo de atleta que pode fazer diferença. Eu acredito que todo atleta ele tem algum acesso para ele estar mais ou menos feliz. Tem alguns que, às vezes, em alguns momentos não tem jeito, não sei se foi esse o caso do Soteldo, né? Desde que o Turra chegou, acabou acontecendo esse afastamento. Mas, obviamente, que nesse retorno dele, ele poderia também estar produzindo mais e eu não sei, a gente não consegue saber do que eles estão tentando tirar proveito disso. Mas é óbvio que é uma peça que, se aonde ele jogasse 80%, 70% do que ele pode, ele também poderia estar ajudando muito. Agora, o que ele causa estando no elenco, a gente que não convive, é algo muito sério. Mas no futebol, para ser algo tão sério e a gente também não saber, né, Felipe, né, Gonza, é meio difícil de acontecer. Fato é que o Soteldo, nessa volta ao Santos, não conseguiu ser usado também da melhor maneira, né? O Soteldo numa posição diferente, às vezes jogando mais por dentro do que ele estava acostumado com o Sampaoli, que ele era um ponta perigosíssimo, né, pelo lado esquerdo, ele ainda não rendeu. O Santos contratou também o Nonato, né, ex-Fluminense, ex-Internacional, saiu recentemente, né, do Fluminense, foi jogar fora do Brasil. O Santos traz o Nonato para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha, antes de falar, de mostrar o campinho do Santos, outra notícia importante de hoje do Santos é que o Chelsea fez uma proposta ao Santos para contratar o Washington Leonardo, né? David Washington Leonardo. Confundiu o Leonardo, o Marcos Leonardo com o David Washington. Fiz uma mistura aí. David Washington, são 15 milhões de euros a oferta do Chelsea. Esse valor pode chegar, né, com aqueles adendos, aqueles adicionais, né, condições que são colocadas em contrato. Esse valor pode chegar a 107 milhões de reais. Um jovem, né? Os europeus estão vindo cada vez mais cedo aqui para o Brasil tentar comprar essas joias que aparecem toda hora no nosso futebol. E o David Washington, que pouco jogou ainda, né, no time principal do Santos, de repente pode já deixar o clube. O Santos está avaliando a proposta para saber se vende ou não o jogador, que parece ter talento, né, Gonza? Tem talento, já demonstrou, a gente está vendo aí no telão alguns lances dele, um gol contra o Vasco da Gama. Agora o Santos, né, infelizmente, como alguns outros clubes, não tem condição ali de segurar financeiramente, né, tem que aproveitar às vezes e vender as joias. A equação do Santos ela é muito difícil, você ter que montar um time bom para se recuperar no campeonato. Lembrando que nos últimos 16 jogos do Santos, o time ganhou 1. É muito pouco. É muito pouco. E aí, ao mesmo tempo, aí você tem essa questão disciplinar do Soteldo, mas aí eu estou inteiramente com o Alex. Você tem que saber do que você precisa.
O Santos não está muito em condições, e os números mostram isso, de abrir mão de um jogador como o Soteldo. Isso aí me lembra uma ocasião, contar um caso rápido aqui. Quando eu era setorista do Botafogo e trabalhava lá o falecido, querido e saudoso Valdir Espinosa, e ele trabalhava com o Josimar, lateral, né, um baita jogador, jogou a Copa do Mundo de 86, só que de vez em quando o Josimar dava uns tilts assim e sumia. Então tinha um jogo importante, uma semana importante do jogo do Botafogo contra o Flamengo, e deu terça, o Josimar não apareceu. Quarta não apareceu, quinta não apareceu. Aí na sexta-feira, que era o dia do coletivo, né, do apronto, chega o Josimar e aí na hora de distribuir os coletes, Valdir Espinosa dá o colete de titular para o Josimar. E aí, quando acabou o treino, nós fomos conversar com o treinador. Naquela época a gente tinha esse acesso, podíamos resenhar com os profissionais. E aí perguntou, mas vem cá, o Josimar vai jogar? Ele, claro, o Valdir Espinosa, claro que vai jogar. Ele, mas ele está 3 dias sem aparecer e tal. Aí o Valdir Espinosa disse assim, olhou, viu se não tinha ninguém gravando, né, com nenhum microfone perto, e falou assim, tu tá maluco? Tu quer que eu bote quem? Né, com o material que nós temos aqui, o Botafogo naquela época tinha um elenco enxute. Tu acha que eu vou abrir mão de um cara como o Josimar contra o Flamengo, porque ele ficou 3 dias sem aparecer? Então, lógico que os tempos são outros, mas o Santos precisa urgentemente resolver essa questão do Soteldo aí, porque está fazendo falta. E às vezes tem algumas decisões que você toma e a resposta ela vem positiva em seguida. No caso do Santos não veio. E aí que esse peso ele fica difícil. Fica maior ainda, né? Vamos dar uma olhada na provável escalação do Santos para esse jogo contra o Atlético Paranaense, para a gente ver o que tem em mãos aí o Turra para esse final de semana. Com João Paulo no gol, Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex e Dodô na lateral esquerda, o meio campo com Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Dodge e Lucas Lima, o ataque com Mendonça e Marcos Leonardo. Olha, a dica do Cartola, você sabe, né, que toda rodada, né, de Campeonato Brasileiro, a gente dá aqui a nossa dica do Cartola. Você já escalou o seu time do Cartola? Eu também não escalei ainda não, vou esperar para amanhã, até a última hora, para ler as notícias, quem joga, quem não joga, para não escalar errado. Mas a nossa dica de hoje aqui é o Marcos Leonardo, atacante do Santos. Ele está custando 11,66 cartoletas, ou seja, não é um preço abusivo aí para você que está com problema de dinheiro no Cartola. Ele tem em média como mandante 9,38 pontos, fez 22,50 e 16,40 nos últimos 2 jogos em casa, ou seja, pontuou muito bem. Tem 5 gols como mandante, somente 1 como visitante. E o Atlético Paranaense tomou gol em 4 das últimas 5 partidas como visitante. Então, tudo isso faz com que essa aposta aí no Marcos Leonardo seja bastante interessante. Então, se você não escalou o seu time e gosta aqui